Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje você vai conhecer 5 bons ativos que você precisa ter na sua carteira de investimentos, tá? Ativos esses que podem te entregar um bom retorno, que podem te entregar uma boa rentabilidade. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui para você conhecer todos esses ativos, para você incorporar na sua carteira de investimentos. Com isso, conseguir aí buscar uma boa rentabilidade nos seus investimentos, na sua carteira de investimentos. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, e antes de você conhecer esses ativos e antes mesmo de você investir em qualquer ativo do mercado financeiro, é muito importante, é essencial que você entenda qual é o seu perfil de investidor, para você saber se você tem um perfil conservador, um perfil moderado ou um perfil arrojado nos investimentos. E é muito importante você saber o seu perfil de investidor antes de você começar a investir, porque sabendo o seu perfil, você vai saber quais são os investimentos ideais para você, de acordo com seus objetivos e de acordo com o seu grau de conhecimento no mercado financeiro. Então, antes de você investir o seu dinheiro em qualquer ativo do mercado, seja de renda fixa, seja de renda variável, é muito importante que você conheça o seu perfil de investidor para você escolher os ativos, escolher os investimentos que são ideais e que são adequados para você, de acordo com o seu grau de conhecimento, como eu havia dito. Então, antes de começar a investir, descubra o seu perfil de investidor para você saber se você se você tem um perfil conservador, um perfil moderado ou um perfil avançado nos investimentos. Bom, e agora partindo para os ativos que você precisa ter na sua carteira de investimentos, o primeiro deles que eu queria te mostrar são os CDBs, certo? CDB, caso você não conheça, significa Certificado de Depósito Bancário, e um CDB é um investimento de renda fixa emitido por grandes bancos, daí o nome Certificado de Depósito Bancário. E aí, ao você investir no CDB, ao você aplicar o seu dinheiro em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para um grande banco e no futuro esse banco ele vai te devolver o seu dinheiro acrescido aí de uma certa rentabilidade, acrescido aí de uma certa taxa de juros. Então, investir no CDB nada mais é que você fazer um empréstimo do seu dinheiro para um banco e no futuro o banco te devolver o seu dinheiro e te pagar por esse empréstimo acrescido aí de uma certa rentabilidade. Então, como você observou, os CDBs são investimentos bem simples de serem entendidos e são investimentos super seguros para você investir. Afinal, investir em um CDB nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para um grande banco e o banco te devolver o seu dinheiro no futuro acrescido de uma certa rentabilidade. Então, além da segurança e além da simplicidade, são investimentos que podem te entregar uma boa rentabilidade e que podem agregar bastante na sua carteira de investimentos. Então, por esses motivos, é que eu trouxe hoje o CDB para você ver um possível ativo, um possível investimento para você incorporar na sua carteira de investimentos. Bom, e uma outra classe de investimentos que você precisa conhecer e possivelmente incorporar na sua carteira de investimento são as ações. E nessa classe de ativos existem as ações brasileiras, as nossas ações aqui na nossa Bolsa de Valores, e as ações estrangeiras, mais especificamente as ações negociadas na Bolsa norte-americana, na Bolsa dos Estados Unidos. Bom, em caso você não saiba o que é uma ação nada mais é que um pedaço ou uma fração de uma grande empresa negociada na nossa Bolsa de Valores. Então, quando você compra uma ação, quando você investe em uma ação, você está se tornando sócio dessa empresa e aí você pode participar do crescimento dessa empresa, ou seja, ganhar com a valorização das ações dessa empresa e participar da divisão de lucros, do recebimento de lucros dessas empresas na forma de dividendos. Então, uma ação nada mais é que uma parte de uma grande empresa e você, ao comprar uma ação, ao investir em uma ação, você passa a ser sócio dessa grande empresa com uma pequena quantia, com um pequeno valor. Então, uma ação é esse investimento de renda variável que pode fazer com que você se torne sócio de grandes empresas, de grandes empreendimentos. E aí, falando aqui das nossas ações da nossa Bolsa de Valores brasileiras, com 20 ou com 10 reais você já consegue comprar grandes ações. Então, imagine aí empresas como a Ambev, como Itaú, como o Banco do Brasil, Arezzo, várias outras grandes empresas do nosso país e empresas mundiais que você consegue investir aqui na nossa Bolsa com um pequeno valor e consegue se tornar sócio dessas companhias e participar do crescimento e da divisão de lucros dessas empresas. Então, por esse motivo, as ações são investimentos bem interessantes de você ter na sua carteira e ganhar com a valorização e com o crescimento dessas empresas e agregar bastante na rentabilidade da sua carteira de investimentos. Bom, e como eu falei, também existem as ações estrangeiras que você pode incorporar na sua carteira de investimentos, mais especificamente as ações da Bolsa Americana, da Bolsa dos Estados Unidos. E nessa bolsa, na Bolsa Americana, existem empresas consagradas mundialmente, empresas bem conhecidas como Google, Amazon, Facebook, Nike e várias outras grandes empresas que você também pode investir nessas empresas com um valor bem baixo, certo? Hoje em dia já existem boas corretoras brasileiras que fazem esse intercâmbio entre o investidor aqui no Brasil e a Bolsa Americana,
Algumas dessas corretoras são a Avenue e a Passfolio. Então, por meio dessas corretoras, você consegue comprar ações norte-americanas e adicionar esse novo mercado, esse mercado de outro país na sua carteira de investimentos e assim conseguir uma boa diversificação dos seus investimentos em um outro país, adicionando aí grandes empresas, como eu falei, como Amazon, Facebook, Google, grandes empresas que podem adicionar bastante, que podem incorporar bastante na rentabilidade da sua carteira de investimentos. Bom, e uma outra classe de ativos que você precisa ter na sua carteira de investimentos são os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários também são investimentos de renda variável, assim como as ações. E caso você não conheça um fundo imobiliário nada mais é que uma comunhão, uma união entre investidores que decidem ali reunir um certo capital e aplicar esse capital no mercado imobiliário. Ou seja, comprando grandes imóveis e colocando pedaços desses imóveis, cotas desses grandes imóveis à disposição na Bolsa de Valores para investimento de investidores comuns como a gente. Então, um fundo imobiliário funciona mais ou menos assim. Imagine uma união entre investidores e esses investidores eles reúnem um certo capital e usam esse capital para investir no mercado imobiliário, comprando grandes imóveis como shoppings, hospitais, bancos, galpões logísticos, escritórios. E aí, esse grupo de investidores, esse fundo de investimento imobiliário, eles pegam parte desses imóveis e fracionam, por assim dizer, esses imóveis em cotas e disponibilizam essas cotas na Bolsa de Valores. E nós, investidores, podemos comprar essas cotas, podemos investir nesses fundos imobiliários por meio da Bolsa de Valores. Então, os fundos imobiliários nada mais são que uma classe de ativos que nos permitem investir no setor imobiliário do Brasil, nos permitem tornar sócios de grandes imóveis, como shoppings, como galpões logísticos, como bancos, como hospitais, com um pequeno capital e aí participar do recebimento de aluguéis, de parte dos aluguéis desses imóveis, na forma de proventos esses que são distribuídos todos os meses. Então essa é uma outra classe de ativos que eu queria que você conhecesse, que é a classe de fundos imobiliários. E só recapitulando o que eu falei, por meio dos fundos imobiliários você consegue investir no setor imobiliário com um pequeno capital, tá? Hoje em dia, uma cota média de bons fundos imobiliários custa em torno de R$100 até R$150. Então, com esse valor, você já consegue comprar cotas de um fundo imobiliário. E aí, comprando uma cota de um fundo imobiliário, você passa a ser um dos donos dos imóveis pertencentes ao portfólio desse fundo. Então, com R$100, com R$150, você consegue comprar fundos de shoppings, fundos de galpões, fundos de escritórios, e aí participar da valorização e do crescimento desses fundos e também participar do recebimento de parte dos aluguéis desses imóveis dos fundos imobiliários. Só lembrando que os fundos imobiliários eles pagam dividendos, pagam proventos todos os meses, oriundos desse dinheiro dos aluguéis dos imóveis desse fundo. Então, como você vê, os fundos imobiliários são ativos bem interessantes que nos permitem investir no setor imobiliário do Brasil, um setor bem procurado historicamente por grande parte dos investidores, mas que nos permite investir nesse setor com um pequeno capital e nós podemos participar desse mercado imobiliário e receber aluguéis desses imóveis todos os meses, como eu falei, com um pequeno valor investido. Então, só recapitulando o que a gente viu até aqui no nosso vídeo de hoje. O primeiro ativo que a gente viu foi o CDB, um investimento de renda fixa emitido por grandes bancos, e ao você investir em um CDB, ao você aplicar dinheiro no CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco emissor e no futuro esse banco vai te devolver o seu dinheiro, vai te pagar por esse empréstimo e devolver o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Então, investir no CDB nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para um banco. E aí o CDB é um investimento bem simples, bem seguro e que pode te oferecer uma boa rentabilidade e que pode agregar bastante na sua carteira de investimentos. A segunda classe de ativos que a gente viu foram as ações, e a gente conversou aqui sobre as ações brasileiras e as ações estrangeiras, no caso as ações norte-americanas, as da Bolsa dos Estados Unidos. E como a gente viu, as ações são investimentos de renda variável e que te permitem se tornar sócio de grandes empresas e participar do crescimento dessas empresas e receber parte dos lucros dessas empresas na forma de dividendos. E aí as ações são investimentos que podem também oferecer uma boa rentabilidade, principalmente aí no longo prazo. Então é muito importante que você busque conhecimento e busque incorporar, ou seja, investir em ações e adicionar esses ativos na sua carteira de investimentos. E uma outra classe de ativos que a gente viu aqui no vídeo foram os fundos imobiliários, uma classe aí também de renda variável e que te permite investir no setor imobiliário, que te permite investir em grandes imóveis com uma pequena quantia, com baixo capital, tá? E aí os fundos imobiliários, como a gente conversou, faz com que você se torne um dos donos de grandes imóveis como galpões logísticos, como escritórios, como shoppings, bancos, etc.
E aí você participa do crescimento desses imóveis, participa da valorização desses fundos imobiliários e principalmente recebe parte dos aluguéis desses imóveis todos os meses na sua conta da sua corretora. Então, o fundo imobiliário nada mais é que esse investimento que te permite investir no mercado imobiliário, te permite investir em grandes imóveis e que também te paga proventos, te paga dividendos todos os meses advindos dos aluguéis desses imóveis do fundo imobiliário. E a quinta e última classe de ativos que você precisa conhecer e precisa ter na sua carteira de investimentos são os criptoativos, são as criptomoedas como Bitcoin, Litecoin e Ethereum. E esses ativos são ativos que se tornaram bem conhecidos nos últimos tempos, nos últimos anos, por apresentarem um bom crescimento, e aí você pode participar do crescimento dessas moedas, como principalmente o Bitcoin, que vem crescendo aí bastante nos últimos anos, e agregar e crescer junto com essas moedas e agregar na rentabilidade da sua carteira. E aí, como a gente conversou em vídeos passados sobre Bitcoin e sobre criptomoedas, você consegue investir nesses ativos, nesses criptoativos, com baixo capital, né? Como a gente conversou em vídeos passados, você consegue investir em Bitcoin com em média R$50. Então, esses ativos, os criptoativos, são investimentos, são ativos bem importantes e que podem agregar bastante na sua carteira de investimentos. Então também é essencial que você estude e incorpore esses ativos na sua carteira para você ganhar com a valorização e com o crescimento dessas moedas na sua carteira de investimentos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido e compreendido todos os ativos que a gente abordou aqui ao longo do vídeo. Como você viu, nós passamos por renda fixa, por renda variável e até por criptoativos. Então eu acredito que você, munido de um bom conhecimento, entendendo o seu perfil de investidor, como a gente conversou lá no começo do vídeo, você consegue formar uma boa carteira de investimentos com todos esses ativos, né? Com renda fixa, renda variável, tanto aqui no Brasil como lá fora, com as ações estrangeiras, e também com criptoativos, certo? Então eu acredito que com todos esses ativos você consegue formar uma carteira bem diversificada e com isso garantir uma boa rentabilidade, um bom retorno do seu patrimônio investido com essa carteira de investimentos bem equilibrada e bem diversificada. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo abordado nesse vídeo. Eu espero que você tenha entendido e compreendido tudo que a gente conversou no nosso vídeo de hoje, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? Deixa um comentário falando o que você achou do vídeo. Manda esse vídeo para alguém que você conhece, que também gosta do assunto, que também queira saber bons ativos para começar a investir, bons ativos para investir e incorporar numa carteira, tá bom? Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para ajudar a gente a crescer esse projeto, tá bom? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!